Um dos pilares da saúde é o exercício físico. Aliás, a Organização Mundial da Saúde aponta como exercício físico, sono de qualidade, alimentação equilibrada, balanceada e saúde mental. Só que quando eu paro para pensar em todos esses pilares, na minha cabeça vem, primeiro, o exercício físico. Porque se você faz exercício físico, você consegue dormir melhor. Se você faz exercício físico, você estimula a sua saúde mental. Se você faz exercício físico, você está estimulado a comer melhor também. Então pense nisso, que além de prevenir doenças, o exercício ajuda a manter a autonomia, a disposição e contribui, como eu disse, para a saúde mental, né? E para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo o personal trainer Rodolfo Beltrame. Seja bem-vindo, como vai? Cláudia, Tudo bem? Vamos lá. Prazer. Muito bom te receber, porque a gente sempre fala muito para os maduros, né? Não necessariamente idosos, porque tem gente que está aí acima de 60 e ainda é muito jovem. E eu falo sempre, pego no pé mesmo da turma que me assiste sobre a importância da atividade física. Eu mesma faço atividade física, confesso que muitas vezes por pura obrigação e disciplina. Sem vontade, mas faço, porque tem que ser feito. Não é isso? Atividade física hoje, principalmente na terceira idade, ela tem que ser vista como um remédio. E é o remédio natural mais poderoso que existe. Então, muitas pessoas fazem uso de suplemento, medicação, acompanhamento médico, tudo isso é muito importante. Só que isso é potencializado com atividade física. Então, se você está investindo em você, fazendo uso de recursos, o mais natural que você tem é a atividade física. Por que não fazer? Essa é a pergunta. Por que não fazer? E aí eu vou te dar algumas respostas da minha audiência que está lá em casa. Porque não tenho vontade, porque não fiz a vida inteira, porque não faz parte da minha geração, porque eu vou chegar lá na academia, só vai ter gente jovem, eu vou me sentir mal, porque eu mereço ficar deitado o dia inteiro, porque afinal de contas eu já trabalhei muito. Porque eu já não tenho mais tanta mobilidade? Essas são algumas respostas. Agora eu quero ouvir a sua resposta. É o que eu mais ouço no meu espaço. Eu tenho um espaço para atendimento específico da terceira idade. As pessoas acham que a atividade física é algo danoso, é algo penoso. E sim, o ambiente de uma academia, muitas vezes ele é hostil para pessoas. E não precisa ser da terceira idade. Eu vou falar da minha porque eu não sei a sua. Mas acima dos 40, 50 anos, a gente vai numa academia e as pessoas estão com aquelas roupas apertadas, curtas, exibindo físico. Isso às vezes nos inibe, até constrange. Só que existem espaços hoje, assim como o meu, que estão preparados para receber pessoas da terceira idade ou pessoas que não estão atrás de estética, e sim de saúde. Então, a atividade física, quando a pessoa está com preguiça, quando a pessoa está desanimada, quando a pessoa não tem vontade de fazer nada, você concorda que hoje em dia isso é visto com um pouquinho até de depressão? A atividade física, quando praticada com regularidade, ela produz um hormônio chamado irisina. A irisina é um beta-bloqueador, ou seja, tem uma proteína que atua no nosso cérebro que está presente nas pessoas que têm ansiedade e depressão. A irisina combate a neurotoxicidade dessa proteína. Então, se você fizer uma atividade física com regularidade, você tem um remédio e um antídoto contra a depressão e a ansiedade, que é um dos maus que assola a nossa sociedade hoje em dia. Então, use como um remédio antes que o seu médico te obrigue a fazer. Não faça por obrigação, faça por necessidade. Um dia que você não fizer por necessidade, você vai ficar indisposto, inativo, as dores vão progredir, você vai buscar um médico e a primeira coisa que você vai ouvir do médico é: faça alguma coisa, movimente-se. Perfeito. O que a gente fala para as pessoas que não têm vontade, ou seja, estão lá inertes e realmente desanimadas? Começa pela atividade física ou procura um geriatra, talvez um psiquiatra, para ajustar aí essa desordem químico-cerebral? Eu acredito na multidisciplinariedade. Você, se tiver recursos para poder passar por vários especialistas, outras áreas, tudo é somado. Mas muitas vezes a pessoa não tem recurso. Só que você tem você. Geralmente, a grande maioria procura a solução no outro. Ai, aquele médico, aquele remédio, aquele suplemento. E muitas vezes a solução é você. Dê início a alguma coisa. Procure algo que não precisa te dar prazer, mas que te faça se movimentar. Então, você não vai ter prazer naquilo, mas você também não vai ter desprazer. Comece com pequenos passos, mas movimente-se. Perfeito. E é isso mesmo. E pequenos passos pode ser uma leve caminhada.
Exato. Cada dia um pouquinho mais, né? E vai indo. Agora, para quem nunca fez atividade física, é muito importante, ou diria imprescindível, ter o acompanhamento de um profissional? Eu diria um acompanhamento assim específico, como um personal trainer, coisa do tipo, ou não? Como personal, eu vou dizer que sim, mas só que para aquele que não tem recurso novamente, o que um médico, para uma pessoa com problema cardíaco, que vai buscar ajuda, o que um médico geralmente fala? Caminhe. É a atividade física mais natural e mais segura para qualquer pessoa, em qualquer idade. Inicie com uma caminhada. E aí, se você tiver a oportunidade de passar por um profissional, um médico, que te libere para fazer um esforço, hoje é científico e é provado. Trabalhar com sobrepeso de forma adaptada, principalmente na terceira idade, é a atividade física que te traz mais recursos de benefícios fisiológicos, segurança e resultado para que você tenha uma longevidade autônoma e plena. Resultado na terceira idade é um pouco mais difícil do que quando a gente é jovem, né? Tem recebido muitos médicos aqui. Já falamos algumas vezes de sarcopenia, que é a perda dos músculos, né? Também osteopenia, que vem antes da osteoporose, que aí já são os ossos mais frágeis. Mas a gente sabe que para ganhar músculos na academia, depois de uma certa idade, é mais difícil, porque a gente, ao contrário, tem perda, né? Existe alguma suplementação boa que você acha assim, puxa, vale a pena investir nisso, nessa faixa etária? A melhor suplementação foi aquilo que Deus deu e não aquilo que o homem embalou. Então, quanto menos as pessoas desembalarem as coisas e mais descascarem, melhor vai ser o resultado. Você citou dois exemplos, que é a osteopenia e citou também a sarcopenia. Ambas são patologias que podem ser revertidas com musculação. Então, se você tiver um bom acompanhamento, você pode não só parar a progressão dessas duas patologias, como você pode reverter. E a perda de massa, ela, uma vez que estagnada, ela te devolve autonomia. Posso citar um exemplo de uma pessoa de 90 anos de idade? Claro. Espero que a dona Marisita esteja nos assistindo. Marisita? Dona Marisita, um abraço. A dona Marisita nos procurou com 89 anos, iniciou um programa de musculação por indicação de médicos, só que em frente à casa dela ela sofreu uma queda. Ela quebrou o punho e tinha que ser operada. Ao ser examinada para fazer a cirurgia, descobriram uma cardiopatia muito forte. O que faz com essa senhora? Ela tem que operar para ter qualidade de vida, não pode porque tem uma cardiopatia. Ela foi fazer e continuou fazendo força. Ela se recuperou. Uma vez internada, ela ficou cerca de 20 dias sem caminhar, mais deitadinha, perdeu a autonomia. Mas ela recuperou tudo isso fazendo musculação. Tudo de forma adaptada às condições dela, individuais dela. Daí a importância de um profissional ter um acompanhamento um pouco mais próximo. Mas eu quis citar o exemplo da dona Marisita como um exemplo para todo idosinho ou idosinha que estiver nos assistindo. Não tenha o receio de praticar musculação. Existe um mito que a musculação é para quem é marombado. Não é. As pessoas podem conseguir qualidade de vida e autonomia ao praticar musculação e não é um esporte extenuante, é algo controlado, é algo seguro, não causa desprazer, você fica um pouquinho dolorido no dia seguinte, mas é dentro do seu limite e do seu controle. Cá entre nós, depois de um tempo, você começa a gostar dessa dorzinha. Que bom! Vai vendo que o músculo vai ficando firme, duro. É bom demais. Vou te pedir uns minutinhos, vou dar um recado e vamos lá. Vamos voltar aqui com o nosso bate-papo. A gente está falando sobre a importância do exercício físico com Rodolfo Beltrame, que é personal trainer. E a gente está falando um pouquinho sobre ter um acompanhamento. Mas você bem lembrou, né? Não é todo mundo que tem acesso a um acompanhamento tão especial assim. Que tipo de cuidado o idoso tem que ter antes ou durante o exercício físico? O principal cuidado é nunca se comparar a ninguém, nem a outro idoso. É muito difícil você entrar na academia e ver pessoas realizando movimentos completos, às vezes muito simples, como agachar e levantar de uma cadeira, e você ter a consciência de saber que você não consegue mais sentar e levantar com auxílio. Isso te frustra, isso te inibe de começar e faz com que você se afaste da tentativa, ou seja, você não chega a tentar se ajudar. Então, nunca se compare a ninguém. Compare você a você mesmo. Você só precisa ser melhor do que ontem. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Ó, lembrei até do título do meu livro que está aqui.
Hoje, melhor que ontem. Olha só que né? legal. Hoje, melhor que ontem. É um dia de cada vez. Você colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, hoje eu fiz o melhor que eu pude. Já tá bom demais. Mas não pega leve demais com você, não, porque tem gente que tem pena de si, né? E fala, hoje eu fiz o melhor que eu pude. Tinha que ficar deitado o dia inteiro. Tinha que comer um monte de doce porque eu tava carente. Aí você tá fazendo mal pra você. A autovitimização também é muito comum na terceira idade, porque a pessoa fala, eu tenho dor, eu não vou fazer. Eu não consigo fazer um movimento completo, eu não vou fazer. Se você consegue fazer 10% de um movimento, treine os 10%, porque depois de um tempo ele se torna 11%. É muito pouco? Mas é como o seu livro fala, é um dia de cada vez. É um grão de areia que você coloca na praia. Se você fizer isso com constância e disciplina, esses 10% vão se tornar 20%, 30%, talvez não volte 100% da movimentação. Mas imagina, se você parte de 10% e vai para 60%, a sua qualidade de vida muda. Por quê? Muitos chegam lá e é muito individual isso, Cláudia. Artrose, por exemplo, eu tenho artrose nível 3 no meu joelho. Eu tenho pinos, parafusos, tenho indicação para prótese, só que eu tenho flexão total do joelho. Isso é o Rodolfo. Tem gente que chega com artrose nível 1, mas o quadro inflamatório é tão grande que a pessoa não consegue sentar nem levantar. E ela acha que não vai fazer nada. Faça aquilo que é possível, porque o profissional que vai te acompanhar vai adaptar aquilo que você pode fazer para que você melhore você. A responsabilidade do profissional é indicar o caminho. A responsabilidade de percorrer é sua. Olha, pegou? Posso fazer mais um comentário? Por favor. Vocês acham que essa moça está bem assim desse jeito só porque a genética lhe deu esse privilégio? Eu garanto que você trabalha bastante, eu garanto que você faz um controle alimentar. Você pode ter suas escapadelas, mas só que o seu controle é muito maior, porque senão você não teria os benefícios que você simplesmente mostra parada. Então as pessoas acham que é um privilégio, ela nasceu assim. Sim, mas só que se ela não se preservasse, não se cuidasse, não seria assim. E a gente tem que pensar muito na longevidade mesmo, né? Porque o que a gente faz hoje representa o nosso futuro. Se a gente quiser ter um futuro bom, a gente precisa ter uma poupança hoje de saúde, né? Eu tenho uma senhorinha no meu espaço que ela brinca assim. Muitas vezes você, diante de um bolo, uma festa, você come um docinho, você está lá, você fala, é só hoje, daí você come 2, 3, 4. Na realidade, não precisa. Você está tirando proveito e está ficando feliz durante alguns minutos, só que você vai carregar aquilo para o resto da vida. O que você tem que pôr na balança é, compensa. Eu já estou aqui, eu já comi um docinho, já comi o bolo, já participei. Não preciso me privar de não fazer, mas eu não preciso exagerar. Eu participo com moderação. Participar com moderação, isso é importante. Agora, você de repente tem alguma dúvida? Fique à vontade. Teremos nosso momento de perguntas e respostas. Então eu volto já para você ajudar a turma que está em casa. Obrigado. Tem alguma dúvida em relação ao exercício físico, em relação a como sair dessa anedonia? Você manda pra gente que já o Rodolfo responde para você, tá bom? Vamos lá, Rodolfo. Vamos colocar aqui as perguntas na tela. A turma participa mesmo, eu fico feliz, porque é a forma da gente interagir e prestigiar quem está em casa, né? A Giovana Cristina diz, sou sedentária, mas quero começar a praticar exercícios. Qual a atividade física mais segura para eu começar? Aquela que você consegue fazer. O importante é você procurar algo que você vai começar e não vai parar. Não adianta você falar assim, olha, eu vi que a melhor atividade física é X, e você vai fazer uma semana e vai desistir. Agora, como profissional, eu sempre indico a musculação. Por quê? A força é a capacidade mãe do ser humano. Se você estiver forte, você estará saudável para praticar qualquer coisa. O exemplo que eu uso nas Olimpíadas. Todos os atletas de todas as modalidades, o que eles têm em comum? Além da obstinação de querer ser o melhor em tudo. Todos treinam musculação para se prevenir contra lesões e doenças. Então, quando você se previne contra lesão treinando, você tem um esporte praticado com mais eficiência e mais segurança. Eu indicaria a musculação como opinião pessoal. Não sei se é o que você procura, mas... A minha opinião pessoal, apesar de não ser profissional da área de educação física, também é musculação. Como você disse ainda há pouco, eu também considero musculação remédio. E acho que precisa ser feito, sim, com disciplina e é colocar na cabeça. Eu digo aqui assim, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho e escova o dente, e nem sempre a gente está com vontade de ir pro banho, nem de escovar o dente. Às vezes você tá lá deitado, esqueceu de escovar o dente, e fala, eu tenho que levantar para escovar o dente, né? No friozinho dá aquela, você tem que ir para musculação.
Tem horas que eu abro o olho assim e falo, ai, tem que levantar da cama mesmo para fazer musculação? Tem, não tem jeito. Se eu quero envelhecer bem, se eu quero ter vida com qualidade, eu tenho que fazer musculação. Exato. Vitória Azama, ela diz, sofro de artrose nos joelhos e tenho dificuldades até para caminhar. Existe alguma forma de melhorar? Por causa das dores, não consigo fazer exercícios. Vamos lá, musculação. As pessoas acham que musculação vai agredir. Não. Quando você tem artrose, você tem um desgaste irregular ou acelerado da cartilagem da sua articulação. Nós possuímos uma célulazinha chamada condrócito. Ela que faz a manutenção dessa cartilagem, só que é uma célulazinha preguiçosa. Quanto menos você utiliza a articulação, menos ela trabalha. Ou seja, aquilo que está danificado vai permanecer danificado e você pode acelerar o processo de danificação. Então, o que você vai fazer? Adaptar o exercício a você, estimular essa articulação na capacidade que ela ainda tem, para que você recupere capacidade de flexão e extensão dos joelhos e aos poucos volte às atividades normais do seu dia a dia. Ou seja, vai fazer musculação de forma adaptada, mas vai fazer musculação sim. Perfeito. Eu tenho o maior orgulho do meu pai. Meu pai tem 82 anos, deve estar até assistindo o programa. Um beijo, pai, te amo. Teve uma época que ele falou, eu falei, pai, mas por que você parou a musculação? Não quero, porque eu tô com minha artrose. Aí eu dei uma bronca nele, falei, não, pai, não pode. Imagina se cai uma coisa no chão, você vai abaixar, como é que você levanta, né? Como é que vai ser? Não, tem que fazer. Ele, mas o que eu vou fazer com o meu joelho? Eu falei, vai com o personal trainer que ele vai te falar o que você vai fazer com o seu joelho. O importante é que você vai ganhar força no quadríceps, vai ganhar força no posterior de coxa, na panturrilha, né? E vai trabalhar também essa articulação. Hoje, forte, saradão, maravilhoso. E você está sendo boazinha falando que se ele deixar cair alguma coisa no chão, a Organização Mundial de Saúde nos mostra que a partir dos 65 anos de idade, a média de queda é de 2 quedas por ano nos idosos. É a média. Tem gente que cai mais, tem gente que não cai. Mas você imagina se seu pai cai e não tem força para se levantar. Esse é o problema. Né? A minha mãe não vai conseguir pegar ele do chão mesmo. Tadinho. Não, mãe. Bora lá. Yasmin Guimarães pergunta assim, olá, tenho pressão alta, sinto dores de cabeça e falta de ar sempre que faço esforço. Qual a alternativa qual a alternativa de atividade física é recomendada para eu me tornar mais ativa com segurança? Provavelmente ela deve ter passado um cardiologista para saber sobre tudo isso. Uma das principais indicações do cardiologista é caminhar. Por que caminhar? Porque vai estimular o coração? O contrário, vai tirar a sobrecarga dele. O caminhar vai ativar nosso músculo, que hoje todo mundo conhece como panturrilha, mas é o trícepsural. Esse músculo, quando contraído, ele ajuda no retorno venoso para o coração. Então, ele tira a carga do seu coração. Você concorda que se essa moça, não sei quanto ela pesa, então eu vou chutar, se ela pesa 60 quilos, ela está fazendo um movimento de 60 quilos ao caminhar sobre essa musculatura? O que ela está fazendo são movimentos repetitivos. Isso pode causar um problema dependendo da cardiopatia ou da origem da pressão. Concorda que se ela for a uma academia e fizer isso com repetições controladas, fizer um acompanhamento da frequência cardíaca e da pressão arterial durante os exercícios, ela terá muito mais segurança e um ambiente muito mais controlável. Por quê? Se se sentir mal ou tiver taquicardia, eu diminuo. Se sentir bem, o estímulo está fraco, aumenta a carga. Se ela ultrapassar 60 quilos, percebe que o peso corporal dela de 60 quilos passa a não ser mais um problema. E a tendência é a pessoa baixar a pressão. Você vê aqueles vídeos de esforço na internet, Cláudia? Não. Já viu umas pessoas levantando muito peso que a pessoa desmaia? Sim. Ela aumenta ou diminui a pressão ali? Aumenta, né? Diminui. Diminui? Equaliza-se as pressões, a pessoa entra fazendo em pressão. esforço. O esforço. Equalizou as pressões. É que com o tempo, se ela vai treinando, ela vai ficando com a pressão mais Exato. equilibrada, né? A atividade física com sobrecarga, ela é normorregulatória. Quem tem pressão alta tende a regular para baixo. Quem tem pressão baixa tende a regular para cima. Aliás, funciona para todo o metabolismo. Sem fazer merchan, mas já fazendo, o uso da creatina, o uso do magnésio, eles são, digamos assim, um complementa o outro. Porque eu também faço uso de creatina. Vocês citaram inúmeros benefícios, tanto do magnésio quanto da creatina, e são sensacionais. Mas o benefício cognitivo foi deixado de lado. Ambos, o magnésio ele tem um benefício de recuperação muito rápida, inclusive de estresse. E a creatina ela tem um benefício neuroprotetor, assim como na atividade física. Existem pesquisas que mostraram idosos
fazendo testes cognitivos que com o uso da creatina foram 30% melhor. Não, é importantíssimo. Sabe que a gente recebeu outro dia aqui um profissional da área da psiquiatria que tem usado creatina no tratamento, inclusive de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu falo todos os dias, né? Que é o combustível para as nossas células, não só dos músculos, mas a nossa atividade cerebral também. A gente precisa mesmo, né? Eles se complementam. Tem jeito. Obrigada, Yasmin. O negócio é o seguinte, qual é a atividade que ela deve começar? Musculação. Então vá. Samara Lima, quais profissionais devem ser consultados antes de iniciar um programa de exercícios para idosos? O idoso tem que passar principalmente num médico ou um geriatra para ter uma liberação para esforços. Não importa o tipo de esforço. Então passe nesse médico, tenha liberação e depois procure um profissional de educação física com formação adequada para te atender. A educação física é excelente, eu sou formado em educação física, mas eu sou preconceituoso com o educador físico, porque a faculdade não te prepara para problemas, ela te prepara para o ser humano modelo, que não tem nenhum problema e eu posso usar e abusar para fazer com que você chegue no seu máximo. Na terceira idade não funciona assim. Então tem que ter um estudo específico, uma formação específica para te dar segurança, mas pode praticar, fique à vontade. Maravilha. Vamos lá para a próxima pergunta. Na sua frente, né, Cláudia? Beatriz está ótimo. Beatriz Soares Correia. Ela diz, até que idade é seguro começar a praticar exercícios físicos? Existe algum limite? Zero limite. A dona Marisita começou com 89 anos. Eu tenho cliente com 94. Tá vendo? E, de novo, o quanto antes você iniciar qualquer atividade física com regularidade, menos problemas você terá com o avançar da sua idade. Problemas todos teremos. Agora, a gravidade desse problema, o nível de interrupção da sua vida e limitação que esse problema vai te dar, a escolha é sua. E não atribuam o problema aos médicos, porque todo idosinho fala, eu fui naquele médico, não serviu para nada. Tá, qual foi a recomendação? Foi a recomendação da suplementação X, o remédio Y e a atividade física. Ah, mas essa suplementação não presta para nada. Você fez o exercício? Você fez a atividade física? E aí o problema agora é o médico e a suplementação. Não, gente, o problema 99% das vezes somos nós. Mude você, mude seus hábitos e você vai ter sucesso no que você procura. Todo mundo procura uma pílula mágica, né? Mas não tem, não é verdade? Obrigada, Beatriz, pela sua pergunta. Você que também está mandando sua pergunta, muito obrigada. Ana Costa diz, estou sempre cansada, com pouca energia, esquecimento frequente, dores e vontade de ficar deitada o dia todo. Será que treinar pode ajudar? Ou é melhor procurar um remédio para aumentar minha energia? Sim, treinar pode ajudar. Como a gente já citou, a musculação ela produz aquele hormônio que é a irisina. Ela é neuroprotetora. Além disso, quando você faz alguns exercícios, principalmente de intensidade, e não precisa sair correndo e suar, pode levantar uma carga um pouquinho mais pesada, você produz outros tipos de hormônios, outros tipos de enzimas que dão saciedade e prazer. Você já viu aquela pessoa que corre 10 quilômetros todo dia e você fala assim, tá maluco? Esse cara é doido. Não é para sair fazendo isso, pessoal. Mas essa pessoa, quando deixa de correr, ela se sente mal. Ela fica triste, ela fica deprimida. Por quê? Porque ela não teve aquela descarga fisiológica de hormônios e enzimas que causam bem-estar. Não se iludam que não vai ser no primeiro dia de exercício que você vai sair de lá, oba, tô bem, tô feliz. Vá com constância, como a Cláudia já citou, vá com obrigação, faça com frequência, que isso passa a se tornar não uma obrigação, mas algo como escovar os dentes. Muito bem. Agora, Ana Costa, você falou, né, sobre a falta de energia, o esquecimento frequente, dores, vontade de ficar deitada. É interessante também, além de fazer exercício físico, procurar um médico, um clínico geral, pode ser um geriatra, pode ser também endocrinologista, para checar aí seus hormônios, inclusive os hormônios tiroidianos, né? Porque às vezes você está com hipotiroidismo, que dá todos esses sintomas, às vezes são só sintomas de perimenopausa, climatério, né? E que de repente você pode tentar um ajuste aí. Claro que para tudo isso a atividade física entra forte como um coadjuvante bem importante, mas dá uma olhadinha, eu acho que se o corpo da gente está dando sinais, a gente precisa investigar. Leve-se a sério, tá bom? Seu corpo é templo do Espírito Santo. É aquele presente que Deus te deu. Cuida dele com preciosismo. Isso é importante.
Lucas Duarte diz, boa tarde, tenho osteoporose, me disseram que não posso fazer exercícios de força. Como posso praticar atividade física com segurança? Se equivocaram ao dizer que você não pode fazer força. Por quê? A osteoporose é um defeito na remineralização dos nossos ossos. A função responsável por isso chama-se função osteoblástica. Para não ficar muito técnico, eu costumo comparar com se você tem um terreno, você tem material dentro desse terreno, areia, cimento, tijolos, só que se você não tiver pedreiro, não sobe o prédio. Então, se você fizer uma boa suplementação e deve ser feita, procure um médico, você não vai conseguir 100% de resultado, porque o seu pedreiro não está atuando. O que ativa a função osteoblástica, que é o nosso pedreirinho, é tração, compressão, torção, impacto e repetição. Isso a gente aprendeu na Universidade de Medicina da USP. O que é mais seguro para quem tem ossos frágeis? Fazer impacto? Torcer? Não é mais fácil você dar uma tração e compressão controlada? Como você faz isso? Contraindo o músculo ou estendendo ele de forma controlada. Como que você consegue fazer isso? Um equipamento de musculação ou com uma sobrecarga, às vezes até com o seu próprio peso, mas a solução está no acompanhamento médico junto à atividade física. Perceberam que eu fico insistindo em atividade física? Porque eu costumo dizer que a atividade física ela não é a solução de tudo, mas ela é parte de todas as soluções. E essa responsabilidade é de cada um de nós. Olha, papo bom, importante e muito verdadeiro. Rodolfo Beltrame, que é personal trainer, ele está no Rodolfo Beltrame no Instagram, ou clínica.conatus, tá certo? Isso. Clínica.conatus. Aí lá você vai ter mais informações, quem sabe hoje já foi o comecinho, né? Aquela chavinha para mudar o seu estilo de vida. Eu espero. Esse é o intuito. Como eu disse, esse é o meu propósito aqui. Muito obrigada, Rodolfo. Até a próxima. Foi um prazer te receber, tá bom? Obrigado.